Muita gente tem lido e comentado sobre esse livro na internet e o nosso review de hoje é sobre ele. Eu quero apresentar aqui a ideia central do autor, que é excelente, diga-se de passagem, e fazer também algumas observações críticas sobre como ele lida com essa ideia. Então, se você já leu esse livro, se você está lendo esse livro, ou se você quer se preparar para ler esse livro, fica comigo nesse review. O livro de hoje então se chama Você é Aquilo que Ama e tem aqui como subtítulo O Poder Espiritual do Hábito. Ele é escrito por James K.A. Smith e foi publicado recentemente pela Vida Nova. O fato de muita gente estar lendo e comentando sobre ele na internet se deve a Box 95 e aqui é o legal de você ter esse clube de leitura que indiretamente ou até diretamente cria essa comunidade de leitores. Então, o pessoal recebeu o livro aqui pela Box e eu acredito que muita gente está lendo ao mesmo tempo por conta disso. E é bem interessante ver as indicações que o pessoal faz, algumas críticas que o pessoal faz. É interessante ver que nós criamos uma comunidade de leitores que estão lendo o mesmo livro e por isso está sendo muito comentado. Talvez você já tenha visto aí grandes elogios a essa obra e ela realmente merece aquilo que estão falando de bem dela, de bom dela. Eu quero apresentar aqui o argumento basilar do Smith no primeiro capítulo e depois tocar em alguns assuntos dos outros capítulos e, claro, deixar o resto para você ler e fazer a sua própria análise em casa. Eu vou começar com um pequeno resumo que Tim Keller fez sobre o livro, que ele vai nos nortear muito bem sobre o que o James Smith trata aqui nessa obra. Tim disse o seguinte: essa, abre aspas, é uma introdução de fácil compreensão para a radical perspectiva agostiniana de que somos moldados mais por aquilo que mais amamos do que por aquilo que pensamos ou fazemos. Se o pecado é o amor desordenado e a virtude é o amor corretamente ordenado, e se a única forma de mudar é mudarmos o que adoramos, isso nos levará a repensar como conduzir nosso trabalho e ministério cristãos. James oferece algumas ideias fundamentais sobre como isso exerce influência em nossa adoração coletiva, em nossa educação e formação cristãs e em nossa vocação no mundo. Uma obra importante e provocativa. Então James Smith aqui, ele é bem agostiniano mesmo, ele volta lá para o pensamento antigo, o pensamento de Agostinho, de que nós somos seres moldados pelo nosso amor e é o nosso amor que nos leva aonde nós estamos indo. Ele vai citar várias frases de Agostinho nesse sentido para fazer a sua defesa principal, que é a ideia de que nós somos seres litúrgicos. Essa é a expressão que ele usa aqui no início do capítulo 1. O ser humano é um adorador por natureza, é o que ele quer dizer. Nosso amor está guiado para algo que nós adoramos. E esse amor direcionado a essa liturgia de adoração é que diz quem nós somos e que molda o nosso viver e os nossos hábitos diários de vida. Ele faz uma crítica interessante ao reducionismo de acharmos que o ser humano é uma coisa meramente pensante. Ele faz uma crítica aqui àquele pensamento cartesiano da vida de dizer que nós somos seres meramente intelectuais ou que tudo se resolve pela razão, pela matemática, pelas coisas exatas como a matemática, e ele vai dizer que nós não somos assim. Pelo contrário, nós somos seres de coração, é o nosso coração que nos guia para olharmos e para caminharmos para onde ele está apontando. Ele diz que o coração e não a mente é a bússola do ser humano. Partindo disso, então, o argumento dele é que todo ser humano tem um telos na vida, um objetivo, uma visão de onde ele quer chegar. Ele explica que nós temos alguma visão do que é o reino ideal da nossa vida, alguma visão da boa vida que nós queremos alcançar e viver nela. Ele chama de reino para comparar com o reino de Deus e dizer que nós automaticamente desejamos algum reino, temos a visão de algum reino. E é esse telos que redefine ou define quem nós somos, define os nossos hábitos e o nosso amor que nos orienta na vida. Então, a ideia aqui do primeiro capítulo, em resumo, é a seguinte: nós temos uma visão de reino ideal, de uma visão boa da vida. É nessa visão que o nosso coração aponta e nesse amor para com esta visão, nossos atos e quem nós somos são definidos. O que ele continua argumentando, então, é que algo molda e constrói a nossa visão do telos da vida, do reino da vida. E esse algo são
as liturgias culturais que nós estamos inseridos. São as práticas culturais, os afazeres culturais em que nós estamos inseridos. Portanto, são os rituais ao meu redor, né, as liturgias culturais e seculares ao meu redor que formam a minha visão do telos da minha vida, e é para lá que meu coração vai apontar, amar e dizer quem eu sou e moldar os meus hábitos. Ele encerra o primeiro capítulo dizendo que no centro da formação cristã está o culto cristão como base e fundamento do discipulado cristão, porque é o culto cristão, através das liturgias cristãs, das práticas cristãs que vão formar a nossa visão do telos correto, do telos do reino de Deus como objetivo da nossa vida, e aí formar o nosso amor a Deus e os nossos hábitos cristãos, aquilo que somos como cristãos, por meio desse telos cristãos que o culto cristão está construindo. Diante de tudo isso, ele vai apontar para uma forma de discipulado que não valorize apenas o acréscimo de informações ou ensino de informações. Ele vai dizer que nós precisamos também trabalhar os sentimentos, as afeições, essas liturgias culturais que nós estamos inseridos para recalibrar a bússola do nosso coração, recalibrar essa visão, esse telos que nós temos da vida. Isso não se faz apenas com informações sendo jogadas dentro da nossa cabeça. É algo que precisa mover o coração, a nossa visão de mundo, a nossa visão do telos e os nossos amores ou o nosso amor para onde ele está direcionado. Então ele propõe uma forma mais abrangente, mais holística de discipulado, que não se reduz a só mais informações e apenas leituras de mais informações, sejam bíblicas ou doutrinárias, né? Ele quer atingir o coração. Essa é uma visão excelente, eu concordo muito com ela. Nós não podemos reduzir de maneira nenhuma a vida cristã ao mero intelectualismo ou ao plano cartesiano da simplicidade matemática e da razão, e ele tem muito a contribuir nessa área, principalmente em relação ao discipulado e ao culto cristão. No segundo capítulo, James Smith fala sobre como ler as liturgias seculares que estão ao nosso redor. E é de fundamental importância que você aprenda com ele isso. Ele dá vários exemplos, conta algumas ilustrações e histórias e usa principalmente o exemplo do shopping, né? Aquele local onde nós vamos fazer as compras e que pensamos que nada ali está servindo para nos moldar, mas ele vai mostrar que está. Ele vai descrever como a liturgia do shopping funciona, o que o shopping está passando para nós, o que a arquitetura do shopping, a forma como o shopping é construído, as coisas que existem no shopping, os desejos que as pessoas vão ao shopping para satisfazer. Tudo isso molda a nossa visão, nosso telos de onde nós queremos chegar, molda o nosso amor, e moldando o nosso amor, molda nossos hábitos e quem nós somos. É um capítulo que você precisa ler com calma e ver ali os exemplos que o James Smith está colocando. O terceiro capítulo é o que eu mais gostei. Ele vai voltar ao tema do culto. Ele encerra o primeiro capítulo colocando a importância do culto para a formação de quem nós somos como cristãos. E no terceiro capítulo ele vai mostrar exatamente como é a importância do culto, a liturgia do culto nessa formação cristã. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a tese dele é de que a nossa forma de cultuar define muito quem nós somos como cristãos, e de que a liturgia, a forma como nós cultuamos a Deus, importa para a construção do nosso amor cristão, do nosso telos de vida e dos nossos hábitos como cristãos. Ele toca na questão do culto sensível ao que busca, principalmente no Ministério de Jovens, e aqui foi muito importante para mim ler essas páginas, e diz que, por exemplo, uma igreja que tem liturgias de consumismo, igrejas que se igualam a shoppings, que foi o exemplo que eu dou no segundo capítulo, constrói uma visão de um reino de Deus consumista, de um reino de Deus como um produto. E isso molda cristãos a serem não discípulos, não servos, mas clientes. Isso apenas pela liturgia, pela forma da igreja, até pela arquitetura da igreja, ele está mostrando que a forma como nós cultuamos, as práticas dentro do culto, a ordem dentro do culto das coisas, direcionam o nosso telos e o nosso coração para visões diferentes do verdadeiro reino de Deus que nós deveríamos estar almejando. É um capítulo sensacional. Se você trabalha com jovens, você é líder de ministério de jovens ou pastor, leia esse livro e preste atenção especial nesse capítulo. No capítulo 4, ele continua falando sobre o culto, ele vai falar agora sobre o arco narrativo da adoração cristã, como é que a liturgia cristã forma os nossos hábitos e visão de telas cristã por meio da sua liturgia
mostrando a história de Deus e da redenção. E depois ele vai aplicar isso em capítulos fundamentais na vida do lar, no ensinamento dos filhos, na criação de filhos e das liturgias vocacionais do nosso trabalho. Ele quer aplicar esse conceito de que a liturgia cristã forma os nossos hábitos e calibra o nosso amor para Deus e para o telos do reino de Deus, e ele vai mostrar como fazer isso, criando nossos filhos e também no nosso trabalho. São capítulos muito importantes para nós sabermos viver na cultura e na família com esse senso de que aquilo que está rodeando as liturgias seculares estão formando quem nós somos e que nós precisamos recalibrar o nosso coração para Deus, nosso amor a Deus como bússola, vivendo as liturgias cristãs aonde nós estivermos. É um livro excelente, os elogios feitos a ele não são à toa, é um livro muito bom, tem insights maravilhosos, ele está todo marcado aqui, tem trechos e frases sensacionais que o autor traz de muito aprendizado para nós. Não é à toa também que ele é premiado, que tem o prêmio que ele recebeu, né, que o autor recebeu por ter escrito essa obra. Então é um livro que eu recomendo que você leia e até estude ele com alguém ou na sua igreja, faça uma pregação, um estudo de pequeno grupo sobre os assuntos aqui do livro, e vai servir muito mesmo para a nossa vida familiar, principalmente para a nossa vida na igreja e de discipulado cristão. O que eu tenho a falar aqui são algumas observações críticas ao livro, que vão tocar em alguns pontos do autor, mas que vão tocar principalmente no leitor, em você que já leu, está lendo ou ainda vai ler. Então eu peço que você preste atenção em algumas observações. Vamos de uma em uma, parte por parte. Em primeiro lugar, uma percepção que eu tive é que o autor parece colocar a doutrina em segundo lugar ou em algum lugar aí mais baixo do que ela merece estar. Eu não sei se essa é a intenção dele, mas como ele fala pouco sobre isso, pelo menos transparece isso. Para não cometer nenhuma injustiça, eu queria ler um trecho aqui mostrando que ele se preocupa com esse assunto. Está na página 25, logo na introdução, ele diz o seguinte: questionar a coisificação do pensamento não é o mesmo que rejeitá-lo. Reconhecer os limites do conhecimento não significa abraçar a ignorância. Não precisamos subtrair o conhecimento, precisamos acrescentar, precisamos reconhecer o poder do hábito. Então aqui nesse parágrafo, nesse contexto, ele está criticando justamente a ideia de que a igreja deve ser guiada por um puro sentimentalismo ou algo desse jeito que tem movido as igrejas mais modernas e pós-modernas. Mesmo assim, essa parece ser a única parte que ele se preocupa em falar algo em relação a isso. E aí quando ele vai tratar de recalibrar o coração, de mudar o nosso telos, ele fala somente das liturgias e das coisas que nós fazemos, dos atos litúrgicos dentro do culto cristão. Para mim, falta também inserir o papel da doutrina dentro dessa recalibração, e para mim ela tem papel fundamental e maior do que o das liturgias. Talvez eu pudesse usar até uma palavra de prioridade, não de importância de ser maior. Talvez a gente pudesse igualar aqui, a gente ainda pode discutir sobre isso, mas eu vejo uma certa prioridade na doutrina como formadora dessa visão do telos, e ele não trata sobre isso quando ele vai falar dessa recalibração de visão, de amor e de hábitos. Se trata, eu não lembro, então ele toca muito pouco nesse assunto, nessa questão central doutrinária. O que eu encontro na Bíblia é que a doutrina é a base para o nosso amor. Ela recalibra o nosso amor. E claro que eu concordo com o autor aqui de que as liturgias que nós estamos inseridos têm grande influência nisso, mas são as doutrinas que formam a própria liturgia cristã. É a doutrina que mantém nosso coração protegido dessas liturgias. E eu sei que ele não está falando disso aqui, não é o ponto central, mas eu acho que ele poderia falar mais da doutrina, tocar mais nela em alguns pontos, para evitar alguns excessos que daqui a pouco eu vou falar. Minha segunda observação tem muito a ver com a primeira. Ele fala pouco de doutrina e fala muito de liturgias, de práticas litúrgicas. Então, para mim, a segunda observação é que ele eleva a liturgia, eleva detalhes litúrgicos e práticas litúrgicas, ordem de liturgia do culto, forma de adoração, a um patamar de importância que eu vejo como perigoso. Eu pesquisei rapidamente na internet e não encontrei de que origem denominacional J.
Smith é. Sei que ele é professor do Calvin Seminary, do Calvin College, e então ele deve ser um reformado, mas pelas várias citações aqui do livro comum de orações, de alguns atos litúrgicos, ele parece ser aí uma espécie de anglicano reformado. Se você tiver essa informação, depois comenta aqui, mas na verdade é que ele preza muito por essa liturgia /reformada, /anglicana na formação de nós cristãos, na formação do nosso amor e do nosso telos cristãos. Eu concordo muito com ele. Quem me conhece sabe que eu valorizo demais a liturgia, mas eu creio que aqui ele coloca ela num pedestal maior do que ela merece. Eu acho que ele poderia falar da maneira que ele falou, mas com alguns freios, com algumas observações que ele não faz aqui, até porque eu acredito que deva ser mesmo a visão dele, com a qual eu não concordo 100%. Ligado a isso está a minha terceira observação, que é uma observação aqui de um batista convicto. Ele vai fazer aqui em alguns momentos, 2 ou 3 momentos, uma defesa direta sobre o batismo infantil e sobre a importância desse ato litúrgico do batismo infantil para a formação das crianças, dos hábitos, dos amores cristãos das crianças, né? Eu não concordo com isso. Aqui para mim é um dos pontos, e não só ele, mas quem defende o batismo infantil tem colocado a liturgia ou algo estranho às escrituras na frente da própria escritura. Então, como ele dá muita atenção a esse ponto quando ele vai falar do culto cristão, das liturgias cristãs, né, principalmente na formação dos filhos, eu quero discordar dele aqui e dizer que o batismo cristão não é um ato litúrgico bíblico e que, portanto, ele não é fundamental para a formação das crianças. Ele chega a falar em outros pontos de como montar um ministério infantil que tem essas práticas litúrgicas e algumas ilustrações da palavra de Deus e coisas bem litúrgicas que vão formando o imaginário da criança, que eu concordo demais e eu acho muito interessante essa posição, mas aqui no batismo infantil eu preciso discordar dele porque não está em concordância com a minha interpretação bíblica. E a quarta observação é exatamente um resumo de todas essas 3 observações direcionadas a você, leitor, a nós, leitores. Para mim, é necessário que haja uma maturidade ao ler esse livro. Exatamente por essas observações que eu fiz. Talvez alguém que não tenha essa maturidade ou que queira usar do livro para distorcer algum ponto possa chegar a 2 conclusões. Primeiro, o ensino doutrinário não é tão importante assim. Se você ler o primeiro capítulo, alguém sem maturidade ou alguém que já tem esse pressuposto na cabeça pode querer usar este livro para defender de que o que importa são as emoções, os corações, os hábitos, a vivência, mas não a doutrina. Eu não concordo com isso. E poderia até gravar outros vídeos com bons argumentos, principalmente ali em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, 4, 5, 6 e 7. Paulo vai falar da doutrina como base do amor e como zelo doutrinário, como fundamento importante da igreja, inclusive protegendo a igreja de controvérsias, discussões e corações orgulhosos. Então não use esse livro para isso. A segunda distorção que alguém pode fazer está muito ligada com essa, que é a supervalorização da liturgia. Ele não está defendendo um único tipo de liturgia bíblico, pelo menos ele não deixa claro isso no livro, mas alguns elementos litúrgicos. Mesmo assim, eu creio que que pode haver essa distorção de achar que liturgia é tudo, que forma de culto é tudo e que as outras coisas não importam, que nós temos que engessar uma liturgia única em todas as igrejas e sair daquele jeito. Se não for daquele jeito, não é bíblico e não funciona. De novo, James não está dizendo isso, mas alguém sem maturidade, alguém já com esse pressuposto pode usar esse livro para isso, então não use. Eu creio que a Bíblia nos dá direcionamentos litúrgicos que estão na palavra de Deus, que devem fazer parte do nosso culto e que são formadores dos nossos amores, do nosso amor, do nosso telos, dos nossos hábitos, mas nós temos certa liberdade, né, que a gente poderia explicar melhor em outro momento, dentro do culto cristão. Então não distorça esse livro para dizer que liturgia é tudo e que nós precisamos engessar e montar uma única liturgia para todas as igrejas e fazer um julgamento em cima dessa única liturgia. Então leia esse livro com calma, tenha essa certa maturidade. Se você ainda não leu, está lendo, comece a pensar em algumas coisas aqui que eu disse. Talvez você não concorde muito ou concorde, mas leia com cuidado e seja abençoado por essa leitura. Ele tem 250 páginas, não é um livro grande, e eu creio que tendo alguns cuidados você vai ser muito abençoado por esta obra lançada pela Vida Nova, que foi aqui distribuída para muita gente pela Box 95. Que você possa recalibrar o seu amor e a sua visão do telos para Deus e assim ser moldado
como um cristão que tem hábitos cristãos e que vive em santidade. Deus abençoe. Amém.